Até onde o estresse ajuda? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui é o psicólogo Matheus Coelho, passando para conversarmos sobre produtividade, mas também sobre estresse. Onde você está na curva entre produtividade, performance e estresse? Quero te garantir que até o final do vídeo você vai aprender a identificar o seu ponto de pressão ideal, de forma que você seja produtivo, mas sem comprometer a sua saúde. Mas antes de começarmos o conteúdo do vídeo, já se inscreve aqui no canal para você receber as futuras notificações, para que outras pessoas saibam deste conteúdo, mas também que você receba mais conteúdos. E hoje nós vamos conversar sobre a curva do estresse e da performance. Dois psicólogos, eles queriam entender como funcionava a importância do estresse na aplicação da performance para ser mais produtivo, para você conseguir de fato realizar seus objetivos e trabalhar de maneira constante e eficaz. E aí eles se perguntaram, qual a pressão ideal do estresse? Será que o estresse ele ajuda? A ausência do estresse também é prejudicial? E aí eles desenvolveram uma técnica ou uma teoria chamada teoria do U invertido. Você vai entender essa teoria, mas não só entender essa teoria, identificar onde você está. Porque esse, de fato, é um momento importante. Os vídeos que eu trago aqui no canal não é só uma teoria, mas uma autoanálise para você avaliar a sua mente, avaliar a sua rotina, para ajustar e aproximar você da vida que você quer viver, que eu também chamo de vida plena, construindo a vida que você quer viver. Dito isso, vamos falar sobre essa curva. Eu vou colocar ela aqui do lado. Vou falar inclusive dos psicólogos que criaram ela, inclusive deu o nome da curva, a curva de estresse e performance de Yerkes, que é o primeiro psicólogo, e Dodson, o segundo. Eles então criaram essa pesquisa, que foi lá em 1908, e eles conseguiram perceber, de acordo com essa teoria, que existe 3 áreas de estresse. Existe pouco estresse, existe uma área central que é de estresse ideal ou de pressão ideal, e existe uma terceira área de perigo, de alerta, que é a área de alto estresse. Para você entender então o que acontece em cada uma dessas 3 áreas, quando uma pessoa está fazendo uma atividade de pouco estresse, há uma grande chance dela se sentir entediada, dela se sentir desmotivada, dela se sentir desconectada daquela atividade que ela está fazendo. Posso citar um exemplo que é muito comum, que pode acontecer? Sabe aquela pessoa que está estudando para uma aula da faculdade, que ela não tem muito interesse, e ao mesmo tempo que ela está estudando, ela está mexendo no celular, daqui a pouco ela está roendo unha ou fazendo as próprias unhas, daqui a pouco ela está pensando no que ela vai fazer no final de semana. O nível de estresse dessa pessoa nesta aula é baixíssimo. Agora, falando sobre produtividade e sobre performance, na sua opinião, este aluno, qual a chance dele adquirir conhecimento nesse estado? É alto ou é baixo? Eu concordo que você falou baixo. Eu entendo que você falou baixo. Eu espero que você tenha dito baixo. E de fato, o nível de conhecimento é baixo porque ela não estava atenta, ela não estava concentrada, ela não estava focada no que de fato estava acontecendo. A pergunta é, será que você está nesta parte, em algumas tarefas do seu dia a dia? Será que no seu trabalho você às vezes fica desmotivado, desconectado, pensando ou procurando outras coisas para fazer? Saiba que se você está nesse nível, você está perdendo produtividade, você está perdendo desempenho. E agora nós vamos para o segundo. O segundo momento é de fato o momento ideal de performance e também de foco. Aqui existe uma pressão, de acordo com esses dois psicólogos, que a pessoa ela tem energia para executar o que de fato ela quer, ela tem foco. Então ela está focada, ela está concentrada e automaticamente ela está produtiva. Ou seja, ela está resolvendo, ela está anotando, ela está conseguindo construir algo através da sua atenção. A sua atenção tem um resultado muito importante. Então será que você tem pouco momento de pressão ideal no seu dia? Ah, Matheus, eu percebo que eu estou mais no baixo. Como que eu vou para a pressão ideal? Vou explicar daqui a pouco 3 princípios que você precisa ficar atento para você encontrar a sua pressão ideal nas suas atividades. Mas eu gostaria que você refletisse que esse nível de estresse ele é muito contextual. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam em algumas atividades do baixo, tem pessoas que ficam muito na pressão ideal, que é muito bom. E aí chega no terceiro estágio, que é o que eu quero falar agora, que é o terceiro estágio do perigo. É o terceiro estágio do alerta, porque agora nós vamos falar sobre o risco de adoecimento. Eu não vou falar aqui especificamente sobre o burnout, que é um excesso de estresse que leva ao adoecimento. Tem inclusive um vídeo já no canal, vou deixar o link dele aqui se você quiser entender mais sobre o esgotamento, sobre como funciona o burnout, para que você melhore se você estiver passando por esse quadro. Mas o que você precisa ficar atento aqui é
que o aumento excessivo do estresse, aquele estresse que é crônico, ele começa a sair de uma margem produtiva, atenta, eficaz, e ele começa a ser inefetivo. Ele começa a ser contraproducente, gerando esses efeitos aqui, ó. Fadiga, sabe que você acorda e está o tempo todo cansado, fadigado? Ele gera exaustão, aquela sensação de não ter energia, de não ter ânimo para fazer nada. Gera medo, ansiedade, raiva, até mesmo pânico. E chegando lá embaixo, no colapso, que é o burnout propriamente dito. Aquela sensação de você já não conseguir trabalhar mais, aquela sensação de você já não conseguir ficar bem mais. Há, inclusive, aqui um ponto a ser considerado, que há pessoas que têm burnout que elas são sim produtivas. Porém, além de ser produtivas, que elas fazem muito, são os famosos workaholics, né? Trabalham, são viciados no trabalho, elas podem ser produtivas, mas essa produtividade ela não é sustentável. Essa produtividade, na verdade, ela começa a cair. Por quê? Porque a pessoa começa a querer faltar do trabalho. Quando ela está no trabalho, às vezes ela já está tendo sintomas de exaustão, de esgotamento, e aí daqui a pouco ela não consegue permanecer. Então, eu preciso, antes da gente ir para o próximo passo, que você faça essa autoanálise. Você tem vivido em pouco ou baixo estresse? Você tem encontrado uma pressão ideal nas principais tarefas que você faz? Ou você já tem sintomas de esgotamento, de burnout, ou até mesmo de um colapso emocional diante das suas relações de produtividade e estresse? Mateus, eu quero melhorar e, de fato, me sentir mais produtivo, só que sem perder a minha saúde. Agora nós vamos chegar aqui, então, nos 3 princípios que você precisa saber para você usar o estresse a seu favor. Aqui eu já deixo, então, obviamente, um ponto importante. Nós não falamos, então, que o estresse ele é bom ou ruim. Dependendo do nível do estresse, ele é muito positivo. Porque o estresse, ele é uma reação do nosso organismo que nos ajuda a lidar com desafios, a preparar para lutar, a preparar para enfrentar a vida de uma maneira geral. Só que o excesso dele começa a afetar todas as áreas da nossa vida, trazendo muito impacto emocional, impacto atencional, porque a pessoa não consegue ficar mais atenta, e também gerando muito sofrimento, que vai gerar adoecimento, que é onde nós não queremos chegar. Para a gente entender isso, então, e ajustar, você precisa entender 3 princípios. O primeiro princípio, que para melhorar sua performance sem adoecer e usando o estresse a seu favor, você precisa respeitar o seu corpo. O seu corpo fala, o meu corpo fala, o nosso corpo fala. Você precisa entender que haverão sinais no seu corpo que podem sinalizar desmotivação, como eu disse, né, desconexão, aquele tédio. Quando você perceber que você está com esses sinais, você precisa refletir. Quais são essas tarefas? O que está acontecendo? É o horário do dia? É o momento? Que aí você vai ter um primeiro movimento de mudança. Talvez você pode ter um momento de foco. Eu agora estou num período de foco, num período de energia, num período de concentração. Considero que estou com a pressão ideal. Nem desmotivado demais, nem me importando com o vídeo, mas também não estou adoecendo. Não estou com ansiedade, não estou com medo excessivo, que atrapalharia, inclusive, a minha fala, a minha linha de raciocínio. Então você precisa encontrar esse período ideal e também perceber quando você está energizado, focado, isso passa da linha. Quando você começa a ficar cansado, quando você começa a ter manchas no corpo, quando você começa a ter falta de apetite, quando você não consegue dormir bem, quando você começa a ficar irritado com as pessoas da sua casa que não tem nada a ver com o seu problema. Esses sinais, eles não podem ser negligenciados. Porque eu percebo muitas pessoas querendo pegar esses sintomas, jogar para debaixo do tapete e produzir mais, crescer mais, trabalhar mais, ser mais inteligente, mais focado. Entretanto, se você não respeitar o seu organismo, você não conseguirá permanecer na frequência ideal. Se você está com pouco, você precisa ajustar. Se você está no ideal, você precisa manter. E se você está com estresse demasiado, você precisa desacelerar. Você precisa cuidar de si mesmo para que você não chegue no colapso final. Esse é o primeiro ponto. Olhe para o seu corpo, porque o seu corpo te ajudará a você fazer esses ajustes. Terceiro, você precisa fazer pausas estratégicas. Esse é o princípio número 2 de quem quer aprender a usar o estresse a seu favor. O estresse, quando é crônico, ele pode se tornar destrutivo. Há pesquisas que mostram que o estresse crônico ele abre portas para riscos de depressão, transtorno de ansiedade, burnout e outros mais. Então você precisa aprender a cuidar do estresse criando pausas estratégicas. Pausa para começar a trabalhar. Tem gente que já começa o dia já trabalhando. Pausas para os lanches, pausa para o horário de almoço, pausa para você parar de trabalhar, pausas e horários programados para você ter lazer,
diversão, contato com isso. Porque aqui, talvez, uma pessoa pode falar, ah, Matheus, mas eu não tenho tempo, porque eu preciso ficar trabalhando. As pessoas confundem muito produtividade com excesso de trabalho. E excesso de trabalho não necessariamente significa que eu estou sendo produtivo. Talvez eu estou sendo mais ocupado do que produtivo propriamente dito. Se você quer ser de fato produtivo, você líder que me escuta, se a sua equipe, se você quer que ela seja produtiva, você precisa saber gerenciar o descanso dela, o descanso deles, porque assim, produzindo e mantendo-se no nível ideal, você consegue produzir, a sua empresa cresce e automaticamente você prospera. E o terceiro movimento muito importante é que você precisa ajustar desafios. O pico de estresse, de performance, ele não pode ser fácil demais, porque senão a gente cai no tédio e a gente cai na desmotivação. E se ele for difícil demais, grande demais, exaustivo demais, ele pode gerar estresse demasiado, um estresse prejudicial. Então, para você conseguir ter um momento ideal, um estresse, uma pressão ideal, você precisa, se está fácil, dificultar. Talvez criar desafios, criar metas, criar promoções, criar recompensas, criar essa parte que vai te dar ânimo e motivação. No entanto, se o seu estresse está demasiado, você precisa quebrar ele em partes. Você precisa dar pausas, você precisa delegar, você precisa contratar para que você fique aqui, ó, nesse momento ideal em que você curte a vida, em que você produz, mas também em que você cresce sem adoecimento, que é a nossa proposta aqui. É uma produtividade, mas uma produtividade sustentável. Esse, de fato, é o conteúdo que eu quero que você reflita diante desses 3 pontos da nossa curva de Yates e Dodson. Se fez sentido para você, quero te convidar para você escrever aqui embaixo o que você acha do seu momento de estresse, onde você está e o que você pode fazer de diferente. Nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço.